estamos aqui estudando Código Civil, não é isso? Vamos lá então, artigo 79, nós vamos tratar sobre, nós estamos no livro 2, né, que fala sobre os bens, fala muita coisa sobre os bens, e aqui a gente está falando sobre os bens imóveis na seção 1, ok? Artigo 79, 80, 81, 82 até o 84, tá bom? Depois temos a seção 3, que fala dos bens fungíveis e consumíveis. Mas vamos tratar primeiro do artigo 79, que diz assim: são bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Muito bem, pessoal. Recomendação a vocês, que vocês façam a leitura dos artigos do 79 até o 84, depois façam uma pausa e acompanhem a aula aqui comigo. Pode ser? Vamos lá, então. Fizeram a leitura, pessoal? Então vamos lá, artigo 79 estabelece que são considerados bens imóveis. O que é um imóvel? O solo e tudo que estiver natural ou artificialmente incorporado a ele, tá? O que significa isso? Que um terreno e a construção, né, que tiver sido feita sobre esse terreno, plantações, as benfeitorias, fazem parte do imóvel. Nenhum segredo, mas é importante o oficial de justiça saber disso pelo exercício da própria profissão dele. O juiz ordena que seja feito a penhora de um terreno, é o terreno e o que ele contiver. Artigo 80. Consideram-se imóveis para efeitos legais. O que é um imóvel para efeito legal? 1. Os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Então, direitos reais e ações que asseguram a propriedade de um imóvel é o imóvel. O direito à sucessão aberta, não é? Então, vamos lá. Artigo 80 define: imóveis inclui os bens reais sobre imóvel, como a propriedade, usufruto, servidão, né? Então, olha, propriedade, o usufruto, a servidão, ou seja, ações que asseguram a propriedade, bem como as ações judiciais que visam garantir esses direitos. Além disso, o direito à sucessão aberta, que é o direito que surge com a abertura de uma sucessão em decorrência do falecimento de uma pessoa, também é considerado bem imóvel. Tá certo? Então é a minha herança, né? Então, o meu direito sobre um determinado propriedade, sobre esse imóvel. Artigo 81. Não perdem o caráter de imóveis as edificações que, separadas do solo, mas conservada a unidade, que forem removidas para outro local, e os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. O artigo 81, viu, pessoal, estabelece que mesmo que sejam separadas do solo, as edificações que conservam a sua unidade e são removidas para outro local não perdem o caráter de imóvel. E muitas vezes uma casa de madeira que é totalmente transportada para um outro terreno, né? Além disso, os materiais que sejam provisoriamente separados de um prédio, mas que tenham a finalidade de ser reutilizado nele. Então, derruba uma casa, separa os tijolos lá, também fazem parte do imóvel. Entendido isso? Muito bem. Seção 2 dos bens móveis. Agora não é bem imóvel mais, é bem móvel. Bens móveis são os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Então, o artigo 82 define aí, né, o que são bens móveis, bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia. Veja, suscetível de movimento próprio. Um automóvel tem movimento próprio. E remoção por força alheia, por exemplo, uma cômoda, né, que tem que alguém ir lá movimentá-la e tirá-la do lugar, sem que isso se altere a substância. A cômoda não vai deixar de ser cômoda porque foi removido, e nem o carro vai deixar de ser carro porque ele foi acionado e foi transportado de um lugar a outro. Ok? Não há alteração da destinação econômica e social do carro nem da estante. Se houver alteração, aí sim se desconfigura a questão do bem imóvel, tá certo? Imagina que um carro que tenha sido
totalmente desmanchado, porque não estava em condição mais de se tornar um carro. As peças, ele se tornou uma sucata, e aí esse bem móvel vai ser cada um dos itens que compõem essa sucata. O artigo 8, e não mais a unidade, né, que seria o automóvel. Artigo 83. Consideram-se móveis para efeitos legais as energias que têm um valor econômico, petróleo, combustíveis, né? Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes, os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Bom, inclui a energia que tem valor econômico, né, como ele já disse, e também os bens pessoais de natureza patrimonial. Um móvel, né, é automóvel, uma cômoda, um televisor, não é? São geladeiras, são todos móveis. 84. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis. Readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Ou seja, no momento em que demolir os tijolos de um prédio, vão se tornar bens móveis, não vai ser um imóvel mais. A não ser que ele tenha sido separado só para depois ser reempregado no próprio imóvel, tá certo? Como a gente já viu aqui em cima, tá certo? Muito bem, continuando aí, vamos na seção 3, que fala dos bens fungíveis e consumíveis. O artigo 85 diz assim, ó, são fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade ou quantidade. Pessoal, esses bens fungíveis, né, substituem-se pelos da mesma espécie. Ou seja, são intercambiáveis, né? Porque não há diferença entre um e outro. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Um saco de arroz é um bem fungível, porque ele pode ser substituído por outro saco de arroz da mesma marca, qualidade e peso sem que haja alteração no valor ou na quantidade do bem. É um bem fungível. Vem do princípio da fungibilidade, né? Que diz que um recurso pode ser recebido como se fosse outro. Ok? Artigo 86. São consumíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Vamos entender isso aqui, ó. Os alimentos perecíveis, né, como fruta, legume e carne, são exemplos de bens consumíveis, porque o seu uso implica na destruição imediata. Da mesma forma, um produto em uma loja destinado à venda também é considerado um bem consumível. Então, são consumíveis os bens móveis, cujo uso importa destruição imediata, né? Sendo também considerados tais os destinados à alienação, à venda. Então, são bens consumíveis os bens móveis. Um bem consumível é aquele que está numa loja para ser vendido também. Dos bens divisíveis, na seção 4, artigo 87, né? Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração da sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destina. Um saco de arroz é um bem divisível, né? Pois pode ser dividido em várias partes menores sem que a qualidade, o valor ou utilidade do arroz seja afetada. Então, um bem divisível. Há bens que são indivisíveis. Por exemplo, um automóvel é um bem indivisível. Não dá para dividir o automóvel e ter dois automóveis. Se eu separar muitas peças do automóvel, não vou ter um automóvel mais. Artigo 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Vamos dar um exemplo. Um terreno, né, naturalmente pode ser dividido em partes menores que pode se tornar indivisível por determinação que estabeleça a necessidade de preservação da sua integridade, tá certo? É um bem indivisível, mas que pode ser dividido e depois de dividir, cada unidade se torna indivisível. Seção 5 fala dos bens singulares e coletivos. Que são bens singulares? Os bens que, embora reunidos, se consideram per si, ou seja, cada um deles individualmente. Vamos dar um exemplo, um livro, né? Em uma biblioteca,
é um bem singular, né? Pois ele, mesmo estando numa coleção, ele vai ser considerado um item individual independente dos outros. Entendido? O artigo 90 diz que constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares, no caso uma biblioteca, né, pertencentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Ok? Parágrafo único do 90. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Então, a universalidade, pessoal, de fato, né, ela é constituída então pela pluralidade de bens singulares, tá? E que pertençam à mesma pessoa e têm destinação unitária. Os bens que compõem essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas específicas. Uma coleção de quadros, né, por exemplo. Um conjunto de móveis e utensílios em uma residência pode ser considerado uma universalidade de fato, pois são bens singulares que, embora distintos, têm uma destinação unitária dentro do contexto da residência. Esses bens podem ser objeto de contratos de locação, compra e venda, dentre outras locações jurídicas, né? Conjunto de jantar, por exemplo, tem pratos individuais, né? 91. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotada de uma pessoa, propriedade de uma pessoa dotada de valor econômico. Exemplo, né? O espólio. O espólio são os bens deixados pelo falecido, né? O espólio, que é o conjunto de bens, obrigações deixadas por uma pessoa. O espólio não é só os bens, são as dívidas também, né? Pode ser considerado uma universalidade de direito, pois envolve um complexo de relações jurídicas, como herança, dívidas, inventário, dentre outros, que possuem valor econômico. Então, universalidade de direito, um exemplo bom é o espólio. Pessoal, foi uma aula rápida falando de bens, mas como vocês vão estudar, tomar nota, prestar atenção, não confundam então, porque isso pode ser e vai ser questionado, né? Bens móveis, que são bens imóveis, bens universais, né? Ok? Tudo isso importante para o concurso de vocês. Tomem nota, revisem, reestude. Não se esqueçam de fazer isso. Combinado então? É isso na aula de hoje. Até a próxima aula. Tchau, tchau.